Amém, amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida e com sua casa, amém? Eu quero mais uma vez, tal como fiz no primeiro culto, agradecer o Jonatas, a Mari e toda a equipe de louvor por essa condução maravilhosa. Nesse tempo de adoração na presença de Jesus, eu poderia continuar aqui por muito tempo. Mas agora nós vamos adorá-lo também ao ouvir a sua voz através da sua palavra. Esse é o nosso desejo, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Convido você à leitura comigo dos versículos 5 a 11. Primeira Pedro, eu falei primeira, né? Segunda Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 11, dando continuidade, portanto, a essa nossa série que temos chamado já há alguns meses de Exilados, onde nós temos aprendido a viver como discípulos de Jesus em um mundo hostil. Sermão de número 18 dessa série, e assim caminhamos, assim continuamos pela graça de Deus e para a glória do seu nome. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 11, convido você a acompanhar na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te pedimos mais uma vez diante de ti e diante da tua santa palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor transborde a tua verdade a partir do teu Santo Espírito, que essa verdade não apenas seja acolhida em nossos corações, que não apenas tenhamos os ouvidos físicos literalmente abertos, mas espiritualmente receptivos àquilo que o Senhor tem a nos dizer, àquilo que o Senhor tem a nos entregar. E que mais do que uma preocupação daquilo que podemos transformar a partir de comportamentos, condutas meramente morais e estéticas, nós te pedimos que essa tua palavra possa nos transformar à maneira que somente o Senhor pode, à maneira que somente o Senhor é capaz, que é transformar o nosso interior, a nossa interioridade, o nosso coração, mente, afetos, aquilo que somos como um todo, para que possamos efetivamente caminhar segundo aquilo que é a sua intenção para as nossas vidas. Assim, portanto, oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Certa vez eu assisti a uma palestra, dessas que tem no YouTube, inclusive essa que eu cito, assisti no YouTube, e talvez você já tenha ouvido falar de um pensador brasileiro, Clóvis de Barros Filho. Ele é um filósofo interessantíssimo, autodeclara-se cristão, eu não sei se de tradição católica ou protestante, mas professa essa fé no Cristo e cada vez mais eu acho que a partir do seu avanço de vida eu tenho notado que ele tem falado ainda mais da sua fé. No entanto, eu me lembro quando ele contava acerca da sua experiência de descoberta vocacional, por assim dizer. Ele que era um menino, e ele conta isso de modo muito bem-humorado, ele está tentando entender no que ele é bom, e nos esportes ele não era bom, em várias coisas ele não era bom, ele basicamente dizia que ele não era bom em absolutamente nada, até que os colegas de classe começaram a pedir para ele ajudar no conteúdo da matéria, ele ia explicando, de modo que houve uma tarefa escolar onde ele tinha que expor um tema. E ele foi lá para expor aquele tema. E quando ele se viu diante do professor, diante dos alunos, a sala lotada, olhos arregalados, enquanto ele começou a explanar aquele conteúdo que ele tinha tão preparado com tanto carinho, com tanta avidez, enquanto ele fala, ele percebe, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer.
Ele vai se tornar depois um professor, ou como ele gosta de brincar, ele se autodenomina um explicador de ideias. Porque ele percebeu que naquele momento tudo fez sentido. Ele fala, é isso, eu consigo passar com clareza, eu tenho paixão naquilo que eu transmito, as pessoas parecem querer ouvir mais quando eu falo, então eu acho que eu encontrei naquilo que eu sou bom. Só havia um problema. Ele tinha 1 hora para falar, e ele ficou tão empolgado, falou tão rápido, tão apaixonadamente, que deu 10 minutos e já tinha acabado o conteúdo. E aí ele falou que ele se viu diante de um dilema moral. Ou ele estabelece uma pausa naquela experiência energizante, e fala, olha, era só 10 minutos que eu tinha para dizer, ou ele dava sequência, inclusive dizendo ele, inventando um monte de conteúdo, inventando um monte de dado. Ele conta isso de modo engraçadíssimo, porque ele queria vivenciar aquele momento. E ele diz que então, dentro daquela experiência, ele lembra-se de um ensinamento do seu pai, que lá na frente ele haveria de descobrir que tem a ver uma correlação com a mais sofisticada filosofia. O pai dele dizia o seguinte para ele, meu filho, para trás nem para pegar impulso. E ele falou, é isso, meu pai me ensinou que para trás nem para pegar impulso. Fui adiante, continuei ensinando, compartilhei, foi uma experiência maravilhosa. Falei um monte de coisa que não sabia, ele disse, de modo que quando ele está explicando, o professor olha para ele e fala, peraí, esse negócio que você está falando, ele diz, você não sabia dessa informação, né? O professor, não, então anota, rapaz. Isso ele para o professor. Enfim, uma história interessantíssima. Ele falou, ali eu entendi o que eu deveria fazer. E essa expressão eu achei muito interessante, para trás nem para pegar impulso. O que isso tem a ver com o nosso texto e com aquilo que Pedro está tentando nos dizer? Eu acho que tem muito a ver como ilustração, porque eu escolhi como tema dessa mensagem, empenhando-se no amadurecimento cristão. Deixa eu te falar uma coisa já de início, e eu vou repeti-la quase que para o final da mensagem. Não existe estagnação na jornada cristã. Não existe estagnação. Não existe esse processo de encontrar um ambiente, um grau de espiritualidade, onde tendo-o alcançado, você para por ali. Não importa se você tem caminhado com Jesus há dias ou há 50 anos. O processo da caminhada cristã só tem 2 possibilidades. Ou você está crescendo à imagem e semelhança de Jesus, ou você está retrocedendo na sua caminhada com Ele. É isso que Pedro vai dizer. E é interessantíssimo falar sobre isso, porque no último domingo, se você estava aqui, você vai se lembrar, e se você não estava, eu quero te contextualizar um pouco. Primeira mensagem de 2 Pedro. Pedro ele vai nos dizer que Deus já nos deu tudo quanto necessário para a vida e para a piedade. Inclusive, eu escolhi como tema da mensagem do último domingo a seguinte expressão, não nos falta nada. E é isso, essa é a afirmação. Contundente, categórica, escandalosa em certo sentido. Como assim não nos falta nada? Não nos falta nada para a vida e para a piedade. O que Deus está nos afirmando é que nós temos em nossa identidade em Cristo Jesus tudo quanto é necessário para ser plenamente aquilo que Deus nos chamou a ser. Já não andamos como seres desejantes, como seres que se manifestam a partir de suas carências, mas gente resolvida em Deus e que portanto pode transbordar a vida que emerge do próprio Deus. Essa é a constatação dos primeiros 4 versículos. No entanto, o que Pedro vai nos dizer, e nós acabamos de ler, você já deve ter percebido isso, é que através de Jesus, muito embora Deus tenha nos permitido participar da natureza divina, partilhar da própria vida e do amor de Deus, agora Ele vai nos mostrar como isso demanda de mim e de você uma resposta de uma vida inteira. Porque a compreensão é a seguinte, aceitar essa dádiva, esse dom, essa salvação, essa graça, significa empenhar-se no compromisso de desenvolvimento dos mesmos traços que marcam a natureza do próprio Cristo. É isso que ele parece estar afirmando já no versículo 5. Quando ele diz, por isso mesmo, irmãos, por isso o quê? Por tudo quanto foi dito. Porque Deus te salvou de graça. Porque Deus fez tudo quanto necessário e já lhe concedeu tudo quanto é fundamental para a sua vida e para a piedade. Empenhem-se para acrescentar a sua fé. Eu sei que parecem 2 expressões um tanto paradoxais, quase contraditórias. Como assim? É tudo por Deus ou é tudo por nós? Sim. A resposta é sim. A resposta é sim, Deus fez tudo. E porque Deus fez tudo, isso demanda uma resposta da nossa parte. Pedro primeiramente fala da soberania de Deus no processo ativo
da nossa salvação, mas agora ele nos mostra que nós temos uma responsabilidade diante dessa graça que nos foi concedida. E é importante afirmar isso, sobretudo a partir desse púlpito, porque nós somos uma igreja que subscreve a teologia reformada. A teologia reformada afirma que Deus é soberano. Deus conduz a história, Deus age de modo definitivo, inegociável e exclusivo em nossa salvação, e Ele há de conduzir a história ao seu destino. A vontade de Deus foi feita, é feita e será feita, não importa o que aconteça. Palavras de homens passarão, a palavra de Deus permanece, mas isso não implica, meus irmãos, que nós não temos e não carregamos responsabilidades na vida cristã, não como fundamento de salvação, mas como processo de amadurecimento em resposta a essa salvação. Charles Spurgeon, que é por muitos chamado de o príncipe dos pregadores, olha o que ele vai dizer sobre isso. Ele declara: se eu encontro em algum lugar da Bíblia o ensino de que tudo está pré-determinado, esse ensino é verdadeiro. Se eu encontro em outro lugar nas Escrituras que o homem é responsável por seus atos, isso também é verdade. E somente a minha estupidez que me leva a imaginar que essas duas verdades podem contradizer uma outra. Não acredito que ambas possam ser soldadas em uma bigorna terrena, mas certamente serão uma só na eternidade. Quando você lê a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz exatamente isso, de um modo um tanto interessante. Filipenses capítulo 2, versículos 12, parte B do versículo, e versículo 13, ele diz o seguinte: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Como assim, Paulo, colocar em ação a salvação? Eu achei que nós éramos salvos exclusivamente por Deus. O que isso significa de fato? Ele responde, ele nos ajuda a entender no versículo 13. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, ele nos salva, e ao nos salvar, ele deposita sobre nós, em nós, dentro de nós, o desejo de exercer as virtudes relacionadas a essa salvação. Uma vez que ele me concedeu esse presente maravilhoso, agora como não poderei eu viver em conformidade com o presente que me foi concedido? Essa é a realidade bíblica. Aliás, um texto que nós amamos, Efésios 2, versículos 8 a 10, a palavra de Deus vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês. Isso o quê? A fé. Porque existe uma teologia que nós chamamos de sinergista, isso é linguagem teológica. Isto é, ela afirma que Deus entrou com a salvação e o homem entrou com a fé. Negativo. Não há uma sinergia na nossa salvação. Não há uma colaboração, não é a parte de Deus é enviar Jesus para morrer na cruz e a minha parte é crer. Não, e eu lhe digo por que não. Porque o texto bíblico está afirmando, e não somente esse como tantos outros, inclusive Efésios 2, versículos 1 a 3, 1 a 4, vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Morto não tem capacidade de crer em nada. Agora, o que Paulo vai afirmar é que, inclusive, essa capacidade de crer nos foi dada por Deus. Então Deus entra com a salvação, Deus entra com a cruz, Deus entra com Cristo, Deus entra com o perdão dos pecados, e Deus entra inclusive concedendo a mim e a você o milagre de poder crer no seu nome e entregar nossa vida a Ele, para que inteiramente possamos viver de modo condizente a esse chamado. Interessantíssimo, porque pessoas podem estar no mesmo ambiente, ouvir a mesma mensagem e ter resultados completamente diferentes. Em um certo aspecto, é claro, nós temos corações, momentos de vida, personalidades distintas, mas fato é que salvação é milagre. Salvação não acontece pela via do convencimento. Salvação acontece por algo chamado revelação. De modo que eu posso pregar o mesmo evangelho para duas pessoas assentadas na minha frente, e uma entregar-se plenamente a Jesus, em pranto, em lágrimas, de joelho no chão, e o outro entrar por um ouvido e sair pelo outro. Como é que eu explico esse tipo de coisa? Eu não explico a não ser pelo fato de que Deus predeterminou no seu conselho eterno soberano que há alguns momentos da vida de algumas pessoas em que Ele vai interferir plenamente. Eu vou explicar de uma outra maneira. Certa vez um grande amigo me ligou. Ele não faz parte da nossa comunidade de fé, ele nunca pareceu um tanto religioso, e ele me liga, pede para
conversar comigo. Ele falou: Diego, que horas que de repente você está na igreja e não tem mais ninguém? Eu queria ter uma conversa assim, a sós, tipo conversa Nicodemos, assim, à noite, sabe? João 3. Eu não quero que ninguém veja. Falei: pode vir tal hora, eu vou estar aqui, o pessoal já foi embora, a gente vai conversar e eu tenho o tempo que você precisar. E aí ele, contando um pouco da sua experiência de vida, ele fala: Diego, eu sou um cara muito bem resolvido, eu sou muito bem casado. Eu tenho filhos bem ajustados que são meu orgulho, já são formados, já trabalham, eu tenho uma vida financeiramente muito agradável, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho um carro bom, eu faço viagens internacionais, minha esposa está feliz comigo, eu estou feliz com ela, mas eu não sei explicar o que está acontecendo, eu estou sendo tomado por um vazio que eu nunca senti na vida. O que está acontecendo? E eu comecei a rir, mas não é uma risada de deboche, é uma risada de alegria. Ele falou: por que você está rindo? Eu falei: eu acho que você sabe. Ele falou: como assim? O que está acontecendo comigo? Eu falei: eu acho que tanto você sabe que você só me ligou porque no fim você sabe, mas você quer ouvir da minha boca aquilo que você já desconfia. Ele falou: tá bom, que nome que você dá para isso? Eu falei: eu poderia dar vários nomes, mas eu vou te dizer de um modo vívido, imaginativo, visual. Ele falou: o quê? Eu falei: Deus está te perseguindo. Ele falou: como assim? É para eu ter medo? Eu falei: de maneira alguma, Ele está amorosamente te perseguindo. Falei: deixa eu te ensinar uma coisa, deixa eu te mostrar uma coisa. Existe um momento apontado para cada ser humano na trajetória divina, porque todos nós, em certo sentido, em algum momento de vida, vivemos para nós mesmos, para os nossos próprios caprichos, para as nossas próprias emoções, volições, desejos. Talvez você tenha sido criado na igreja, enfim, não importa, nós ainda lutamos contra a nossa própria carne, mas há um momento onde Deus parece que dos céus e da eternidade aponta e diz: acabou, agora você é meu. Quem é convertido sabe exatamente do que eu estou falando. Existe um momento na trajetória humana em que Deus amorosamente nos persegue e diz: deu. A isso nós damos o nome de conversão. Eu não expliquei tudo isso, eu falei bem menos. Eu falei: Deus está te perseguindo. Ele começou a chorar. Falei: você entende o que está acontecendo, né? Ele falou: eu acho que eu entendo. Eu falei: então eu estou aqui para te ajudar nesse processo. O que Pedro está dizendo é que, tendo recebido essa fé como dom, agora cabe a mim e a você, a todo cristão, amadurecer. E a partir da fé na caminhada com Deus através de Cristo. Ou seja, ele vai elencar, portanto, aqui 7 características desse processo de amadurecimento. Como nós vivemos em tempos de... eu quero cuidar das palavras para não ofender ninguém. Mas como nós vivemos um tempo de respostas fáceis, o que eu vou afirmar aqui não é basicamente 7 chaves para uma vida bem-sucedida. Não, eu acho que se você está aqui há algum tempo, você já entendeu que o nosso jogo é outro. Tá? 7 características para um bem-estar espiritual, 7 chaves para a vida vitoriosa. Eu vou ajudar você a destravar a sua vida. Eu tenho uma agonia de ouvir essas expressões. Não se trata também de uma lista progressiva na qual você vai passando de fase 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E também não se trata de um buffet de virtudes no qual você escolhe, dentre esses vários, aqueles que mais te agrada. Como se você pudesse falar: escolho o amor, mas paciência não estou afim. Escolho virtude, mas domínio próprio não é muito minha praia. É crescer em tudo. Porque tudo aqui é necessário. É tal como, novamente, o apóstolo Paulo nos falaria do fruto do Espírito, singular, não plural. Que também está um equívoco interpretativo, às vezes, que a gente comete numa leitura desatenta. Nossos frutos do Espírito. Não, é o fruto do Espírito. Nas suas diferentes manifestações. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito. Então, essas virtudes são as virtudes características daquele que não apenas foi alcançado por Cristo, mas que tem crescido e amadurecido nele. Eu espero que seja esse o seu desejo. Certamente é o meu, que possamos crescer juntos. Então, vamos lá. Acrescente à sua fé virtude. Algumas são autoexplicativas, eu não vou gastar tanto tempo. Mas virtude aqui, a partir de uma definição conceitual, fundamental, etimológica, uma questão de significado, inclusive significado bíblico, poderia ser traduzido da seguinte maneira: é a excelência moral para fazer o que é certo. Então, o que é um sujeito virtuoso? É aquele que sabe o que é certo e tem coragem para fazê-lo. Por exemplo, ontem nós estávamos aqui no Fórum de Jovens
E nós falamos sobre um tema bastante denso, um tanto complexo. Se você quiser ter acesso, está lá no nosso canal do YouTube, da Calvary Campus, já está lá disponível. Falamos sobre revolução afetiva e hipersexualidade. Parecem dois palavrões, e são de fato dois palavrões, duas palavras grandes, mas vale a pena entender o que a gente está conversando ali. E ao final, num tempo de perguntas e respostas, um jovem que estava sentado mais ou menos aqui perguntou: pastor, diante do caos moral da sociedade, eu não lembro se foi essa expressão que ele usou, mas foi algo semelhante. Diante do caos moral da sociedade, qual é o papel de uma juventude cristã? É viável se calar ou nós precisamos nos posicionar? Eu falei, bom, viável sempre é. É viável se calar. É viável não fazer absolutamente nada. Foi viável para vários cristãos, foi viável para vários soldados se calar diante da ascensão do Terceiro Reich e dizer, nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Foi viável para muitos oficiais dizer, nós apenas obedecíamos ordens. Então é sempre viável ser covarde. É sempre viável ser frouxo. É sempre viável ser omisso. Só não é certo. Só não é virtuoso. Porque virtude é a qualidade daquele que reconhece a excelência moral de algo e, portanto, tem coragem de levantar a sua voz tanto quanto necessário para fazer o que é certo, dizer o que é certo. É claro que nos cabe sabedoria. É claro que deve pairar sobre nós um Espírito de Deus que deve nos dizer quando calar e quando falar. E ao falarmos, precisamos de muita sabedoria no tempo em que vivemos, na maneira como devemos falar aquilo que precisamos falar. Virtude é isso. Excelência moral, coragem para fazer o que é certo. Precisamos de homens e mulheres de Deus, corajosos. Em segundo lugar, você acrescenta à virtude o conhecimento. Conhecimento, um tanto óbvio, que aqui diz respeito ao nosso conhecimento de Deus. Não apenas ter ciência de quem Deus é, não apenas a partir de um código valorativo de dogmas e ritos, não apenas saber sobre Deus, é conhecer a Deus, conhecê-lo. É conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. É conhecer por experiência. É ter a percepção daquele que caminha com Deus em intimidade. E como é que nós podemos conhecer a Deus? A melhor maneira é através da sua palavra. Então cabe a nós conhecermos a Deus, conhecermos quem Ele é, conhecermos o que Ele faz. E esse conhecimento emerge da nossa experiência e caminhada com Deus, mas sobretudo da revelação da sua palavra. Em terceiro lugar, nós devemos acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio é essa virtude daquele que domina seus desejos, seus ímpetos e suas paixões. Não ter domínio próprio não é algo condizente a um cristão. Tudo bem, tem gente destemperada, tem gente que perde o controle, tem gente que xinga, tem gente que maltrata, tem gente que ofende. Tem gente assim, mas nós não somos essa gente. Ah, mas eu perdi o controle. Então tenha domínio próprio. Esse é o processo de maturidade cristã. Seja mais como Jesus e aprenda a dar a outra face. Eu não estou afirmando que é fácil, mas eu estou dizendo que isso é a realidade condizente a um discípulo maduro de Jesus Cristo ou que está em uma caminhada de maturidade. Seja no temperamento, ou essa expressão também pode ser traduzida e aplicada, um domínio próprio nos impulsos sexuais, aquilo que na linguagem psicológica são as pulsões, um sujeito que consegue resguardar-se, alguém que consegue ter controle e não é controlado pelos seus apetites carnais. Ao domínio próprio você acrescenta a perseverança, que no Novo Testamento é a característica de um homem ou de uma mulher que não é dissuadido do seu propósito e sua lealdade à fé e piedade, mesmo pelas maiores dificuldades e sofrimentos. Essa é uma virtude essencial ao caráter cristão. É claro que o maior exemplo de todos é Jesus Cristo, aquele que de fato não apenas nos ensinou, mas deu a outra face. Aquele que nos ensinou a caminhar a próxima milha. Aquele que, podendo ter descido da cruz, permaneceu porque não pensava em si, mas pensava em nós. Pensava em você, pensava em mim, pensava na humanidade, porque ele poderia se salvar e, assim fazendo, declarar sobre nós a condenação eterna. Mas ele escolheu se sacrificar
para que nele nós tivéssemos a salvação e o perdão dos pecados. Agora, quem sabe um outro personagem que sempre vem à nossa mente quando nós falamos de dificuldades e perseguições e adversidades é Jó. Livro de Jó que nós estudamos aqui a partir desse púlpito nessa igreja há não muitos anos assim. 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim, 2 anos atrás. Jó que é um sujeito que é dito ser um homem reto, temente a Deus e justo. Jó que é declarado ser o homem mais rico do Oriente, isso não é pouca coisa, na sua época. Ele que tinha bens e que tinha rebanhos espalhados por vários lugares, ele que tinha uma vida próspera em todos os sentidos, ele que tinha uma família ajustada, ele que tinha uma relação adequada com Deus, um casamento bom, tinha 10 filhos, do dia para a noite, num estalar de dedos, tudo se perde. Jó perde todas as suas riquezas e certamente, entre todas elas, a maior de todas, que são os seus filhos. Eles são tirados, os 10, através de diferentes tragédias. Sobra Jó e sua esposa, sua auxiliadora. E o que sua auxiliadora tem a dizer? Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Eu não quero pegar tão pesado com a mulher de Jó, porque eu quero crer também que, a despeito do que essa mulher disse, que certamente não é o melhor dos conselhos naquele momento, mas é compreensível diante de uma mãe enlutada e das dores que passa, o que ela está afirmando em certo sentido é: Jó, eu acho que Deus te esqueceu, então sua vida não tem mais sentido. E se Deus te esqueceu, é melhor morrer, porque qual é a razão de continuar existindo sem uma vida com Deus? E aí Jó responde de modo bastante convicto: insensata mulher, ele diz, tudo que tínhamos era de Deus, Ele deu e Ele mesmo tomou, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que capacidade de perseverar! Para usar uma palavra da moda, que resiliência! É essa possibilidade, essa capacidade de sofrer pressão e não se deformar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé, discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículos 3 a 7, ele chama Timóteo, que é um pastor também, à perseverança, assim como chama todos nós, e ele usa 3 exemplos disso. Ele diz: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, segundo exemplo, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. E terceiro exemplo, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento e tudo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se você de fato quiser viver uma vida em perseverança, existem exemplos práticos disso. Não dá para ser um bom soldado e ser desatento, você vai morrer no meio da guerra. Não dá para ser um atleta vencedor sendo indisciplinado. E não dá para ser um lavrador displicente que não ara a terra, que não prepara, que não faz a sua tarefa para somente então depois crer que é Deus que vai fazer germinar aquela semente. Então Paulo está dizendo, essa é a nossa tarefa. Adicione, portanto, a perseverança, quinto ponto, quinta característica, a piedade. João Calvino, reformador, disse que a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero, que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor. Apropria-se de sua justiça e teme mais o ofendê-lo do que enfrentar a própria morte. Isso é piedade, vida com Deus, vida de amor a Deus, vida de temor a Deus, vida que se manifesta e se traduz a partir desse amor e dessa reverência. Sexto lugar, fraternidade. Palavra grega Filadélfia, amor fraternal, amor entre os irmãos. Um tanto óbvio, mas no tempo em que vivemos é interessante, nós temos que afirmar o óbvio, que não há como a gente dizer que a gente ama Jesus se nós não amamos os nossos irmãos. Eu acho interessante essa turma metida inteligentinha. Eu sei, é uma expressão um tanto depreciativa, mas eu a usei com intencionalidade. Esse povo inteligentinho que diz, creio em Deus, faço minhas orações, mas não sou adepto aos ritos e dogmas da instituição religiosa. Gente tola.
Gente tola. Não faz a mínima ideia do que está dizendo. Primeiro porque está achando que inventou a roda. Já tinha desigrejado na época do autor aos Hebreus que falou, gente, deixa eu dar um conselho para vocês, não deixa de se reunir como igreja, não. Na Assembleia dos Santos, como é o costume de alguns. Tem uma turma que está achando que dá para seguir Jesus sem caminhar com os filhos dele. Eu tenho uma péssima notícia para essa turma, obviamente não é o caso de vocês, porque vocês estão aqui na igreja, mas quem sabe isso daí chega em alguma casa, em algum lugar e possa abençoar, assim espero. Na eternidade a gente vai estar tudo junto, irmãos. Então é bom a gente já se entender agora. Porque assim, se você não dá conta 1h30 por semana, isso assim, se você vier todo domingo, né? Porque como diria o meu avô, eu conheço meu eleitorado. Não são todos que estão aqui 6 horas por mês. Olha que infinidade, 6 horas por mês. Nem isso às vezes a gente dá conta. Mas vamos lá, se a gente não dá conta de 1h30 por semana, eternidade eu tenho impressão que é um negócio assim mais significativo. Se nós amamos Jesus, nós amamos o povo de Jesus. Se nós amamos Jesus, nós amamos a igreja de Jesus. Se eu digo que eu amo o noivo, não tem como dissociar esse amor da sua noiva. Afinal, eu sou a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. O apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E um pensador, um teólogo alemão da época da Alemanha nazista, que inclusive se impôs contra o regime vigente da época, disse: nenhum cristão pode desfrutar de Cristo sozinho, longe do seu corpo. Quando somos atraídos a Cristo, somos atraídos também para a comunidade. Então, meus irmãos, o Evangelho ele ressignifica os nossos relacionamentos. E isso é uma bênção. E por fim, ele vai falar aqui como última característica o amor. Mas como assim? Não era amor já? Sim, mas era amor Filadélfia, agora é amor ágape. Essa ideia do amor que se traduz na vida dos irmãos, num primeiro momento, mas agora esse amor divino, esse amor sacrificial. Porque para o apóstolo Pedro, assim como para o apóstolo Paulo, todas as virtudes são ancoradas no amor. Interessante que Paulo, quando ele escreve ali acerca dos dons espirituais, que chamam a atenção de muita gente, ou aquilo que alguns chamam de manifestações do Espírito, há um debate sobre essas terminologias, enfim. No 1 Coríntios 12, ele vai elencar todos aqueles atributos, e no capítulo 14, ele vai dar ênfase a mais um ou dois. Mas no meio, capítulo 13, ele nos chama a atenção e ele diz o seguinte: mas deixa eu levar vocês para o caminho mais excelente. É o amor. E aí ele vai dizer coisas como: ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos, se não fosse amor, não valeria absolutamente nada, seria como o prato que ressoa, o sino que retine. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e eu doasse tudo o que tenho aos pobres, se não fosse por amor, não valeria absolutamente nada. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hoje vemos em parte, mas um dia veremos plenamente. E naquele dia, ele vai dizer, sobrarão apenas a fé, a esperança e o amor, sendo que o maior entre todos eles é o amor. Ou seja, uma vez que Deus é amor, amar é compartilhar da vida do próprio Deus. E aí ele vai dizer, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, versículo 9, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Meus irmãos, a palavra de Deus sugere que só existem duas possibilidades para a caminhada cristã. Eu não estou dizendo que existem apenas duas possibilidades para a vida, embora isso seja igualmente verdadeiro. Porque para a vida existem apenas duas possibilidades, ou vida ou morte. Porque a palavra de Deus vai afirmar que para o homem há caminhos que parecem de vida e são caminhos de perdição, muito embora o caminho de Deus é o caminho de vida. Há aqueles que passam pela porta larga, há aqueles que passam pela porta estreita, mas na caminhada cristã, aqueles que foram salvos e alcançados, há também duas possibilidades. Uma é a vida frutífera e a outra é o caminho da inoperância e da improdutividade.
Como eu afirmei no início desse sermão e reafirmo agora, na vida cristã, e eu estou plenamente convencido disso, não existe estagnação. Se você é uma pessoa, e eu falo isso com muito temor, tentando encorajá-lo, e se você se perceber nisso, que o Senhor hoje te tire dessa realidade. Se você é uma pessoa que já tem caminhado com Cristo 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, e você olha para trás e você faz uma afirmação como essa: olha, houve um dia na minha caminhada em que eu era tão envolvido, e eu servia a Deus, e eu evangelizava, eu estava no primeiro amor. Meu irmão, se o tempo mais glorioso da sua caminhada diz respeito ao passado, Jesus, escrevendo a uma das cartas do Apocalipse, diria para mim e para você: arrependa-se, lembra-te de onde caiu e volte ao primeiro amor. Não existe, não importa o quanto você já sabe da Bíblia, não importa quantas centenas de sermões você já ouviu, não importa o tamanho do seu intelecto, não importa quantas horas de culto você tem acumulado, nós nunca paramos de crescer. Portanto, se você está estagnado ou acha que está estagnado, não se engane, você está retrocedendo. É tempo de avançar, é tempo de caminhar. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai dizer: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. E o alvo não é um lugar, não é um ambiente, não é um destino geográfico. O alvo de Paulo e de todo cristão é uma pessoa, é Cristo. Nós avançamos rumo a Cristo, nós prosseguimos rumo a Cristo. Todos nós conhecemos esses dois tipos de cristãos. Aquele que tem fé, que frequenta a igreja, que é salvo, mas tristemente, eu falo isso como pastor, não avança, não amadurece. Porque fazer parte de uma igreja não necessariamente implica uma caminhada de maturidade. E tem aquele que pouco a pouco, consciente das suas limitações, consciente de tudo quanto ainda não se é, humanamente falando, está sempre crescendo, um passo de cada vez. E cai, e tropeça, e levanta, e continua crescendo, e sabe que Cristo pega na sua mão, tal como Pedro que está prestes a naufragar, e Cristo pega na nossa mão, nos traz de volta, vai de volta para o barco, acalma a tempestade. É isso. Não diz respeito necessariamente a uma medida comparativa de quem tem mais fruto, quem tem mais talento, quem tem mais dom, quem cresce mais. O importante é um passo de cada vez mais próximo de Jesus. Cumpra a sua vocação. Existe um episódio interessantíssimo em que Jesus vai até uma figueira para apanhar figos. Isso é Mateus 21. Jesus está doido para comer figo. E ele chega perto da figueira e ele põe a mão e só tem folha. E ele amaldiçoa a figueira. Ele fala que nunca mais produza figos. Os discípulos ficam assustados, não apenas com a ação de Jesus, mas de quão rápido aquelas folhas se murcharam. Jesus estava fazendo uma denúncia à incredulidade da sua época e do seu povo. A figueira era uma simbologia de Israel. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas existe uma analogia, uma ilustração de que é muito frustrante chegar numa árvore frutífera, doido para comer uma fruta maravilhosa e só tem folha. A minha sincera oração é que não sejamos cristãos que só tem folha, que só parece, que engana de longe, que esteticamente falando aparenta ser uma outra coisa. Que nós possamos dar frutos. Afinal, como é que você define se uma árvore frutífera é saudável ou não? Muito simples, ela dá fruto. Salmo 1 fala sobre isso. Quem é o homem bem-aventurado? É aquele que é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. E meus irmãos, sabe qual é o segredo de uma vida frutífera? Aí a gente volta para a soberania de Deus, em equiparação à responsabilidade humana. Porque não é sua força, não é sua virtude, não é seu mérito, não são suas intenções. Você precisa fazer uma coisa e uma coisa apenas. E isso está descrito em João capítulo 15, quando Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Todo aquele que permanece em mim tem vida. Todo aquele que permanece em mim dá frutos.
Todo aquele que está em mim, o Pai cuida, o Pai poda, o Pai corta, o Pai apara as arestas, Ele molda. Para quê? Para sufocar, para matar? Não, para gerar frutos. Qual é o segredo da vida cristã frutífera? É um segredo e um segredo apenas: permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. E eu acho maravilhosa essa imagem, porque Jesus é a videira, nós somos os ramos, os braços, e aí a gente dá fruto. Jesus é tão gracioso que o fruto é dele, mas ele deixa a gente mostrar. Então a gente está mostrando para o mundo fruto de arrependimento, fruto de alegria. A gente está gerando testemunho, fruto de misericórdia, fruto de compaixão, fruto de perdão. E aí as pessoas olham e falam: de onde é que veio esses frutos? Como é que você faz isso? Como é que você consegue? Como é que você vive esse tipo de vida? Como é que teu casamento é do jeito que é? Como é que teus filhos são do jeito que são? As pessoas podem perguntar uma série de coisas a partir da nossa aparente virtude, e se formos sinceros, o que nós teremos que dizer: não tem nada a ver comigo. Esses frutos emergem da vida que vem do próprio Cristo. Tudo que eu faço é estar nele, ele faz o resto. Ele é a fonte de vida. Mas ele é tão gracioso que ele me permite demonstrar um fruto que nem é meu, é dele, mas foi colocado nas minhas mãos para abençoar pessoas. Portanto, irmãos, a gente encerra versículos 10 e 11. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cito uma belíssima frase do reverendo Emílio Garofalo Neto nesse texto, que diz: qual o propósito disso tudo? Ele afirma: para que você seja o que teria sido se esse mundo não tivesse sido quebrado. É lindo isso. Para que você volte para o jardim, para que você volte para a comunhão com Deus, para que você volte a essa relação de plenitude, ou em outras palavras, mais uma vez, para que você assuma a sua verdadeira identidade em Deus, materializando as virtudes que Ele já disse que você tem por causa dEle. João 15, versículo 16. Jesus dizendo para mim e para você: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Como alguém já disse, Cristo em mim, Cristo através de mim. Vida que emerge do Cristo, vida que transborda a partir de Cristo, vida que passa através do seu povo. Cristo ao meu lado, Cristo à minha frente, Cristo diante de mim, Cristo sobre mim, Cristo na minha retaguarda, Cristo ao meu redor, é tudo sobre Cristo. Essa é a vida do cristão, é tudo sobre Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero orar por você e com você, para que você viva uma vida frutífera em Deus, para que você permaneça em Jesus. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Sem mim nada podeis fazer. Ele é tudo para nós. Deus, nós te louvamos pelo teu santo nome, pelo teu santo Espírito, pela sagrada palavra e pela vida do Filho que nos foi dado, que outrora nos foi prometido. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como de um unigênito. Aquele que veio é o mesmo que voltará, que derramou sobre nós a promessa e o selo do Espírito. Esse Espírito que agora nos capacita a seguir a tua vontade e obedecê-la segundo aquilo que são as suas intenções para nós. Que possamos viver uma vida frutífera em Cristo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.